Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao 8. E só para você, essa música e a semana passada tem tudo a ver com essa palavra e o que nós temos vivido. Então é um chamado do Senhor, mais uma vez o relógio vai despertar aqui, amém? Juízes capítulo 6, do verso 1 ao 8. De novo, os israelitas reprova, no livro de Juízes, na hora que você chegar lá, ia falar, nós estamos a leitura no livro de Levítico, é uma leitura um pouco complexa, não tem mais as histórias bonitinhas, um monte de leis, de coisas assim, mas eu ia falar para você não desanimar, para você ali mesmo, eu não entendo nada, não, isso daí mais para frente, mas vai jogando no HD, que mesmo isso, sem você entender, mesmo não sendo tão assim, parece, tão legal, que desperte algo, mas é a palavra do Senhor e te alimenta. Às vezes, não tem um monte de comida que às vezes a gente come e fala assim, mas parece que, não é aquela comida tão gostosa, mas aquilo te alimentou, e a impressão que dá que às vezes as comidas que não são tão gostosas, parece que são as que alimentam mais, que nos sustentam. Então não deixe de, não vou ler, está chato, não leia que mais cedo ou mais tarde, em algum momento isso vai fazer sentido, a hora que você estiver em outros textos, a hora que você estiver lendo lá o Novo Testamento, a hora que estiver lendo sobre a Nova Aliança, tudo isso vai fazer sentido. Então eu quero te desafiar a continuar, não desanimar, porque tem muito de Deus tem muito para fazer ainda através dessas leituras, amém? Está todo mundo lendo aí, né? Está todo mundo envolvido com a palavra de Deus. Juízes capítulo 6, versículo de 1 a 8. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Eu estava falando que em Juízes, é isso daí, é uma história do povo, fazia o que era mal, o Senhor vinha ao socorro deles, livrava, libertava, e a hora que começava a ficar tudo bom, tudo tranquilo, eles voltavam a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Parece às vezes a gente, né, que a hora que está passando apurado, a gente não, agora eu vou para a igreja, eu vou orar, vou acertar minha vida, estou precisando de trabalho, estou precisando de alguma coisa, minha família está não sei o que, a gente vai, busca Deus, de repente começa a ficar melhorzinho, a gente começa a ficar melhor, a hora que vê a gente já começa a dar uma relaxada, daí vem o Senhor, permite alguma outra situação, o Senhor entregava eles nas mãos de outros inimigos, e eles lembravam de Deus, e de alguma maneira eles se voltavam para o Senhor, clamavam, e assim por diante. E aí estamos no capítulo 6, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos, o Senhor, os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles, as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la. Para no capítulo 6, vai para o versículo 6, por favor. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Meus queridos, o povo de Deus, os israelitas, estavam num momento terrível, eles não conseguiam comer, eles não conseguiam plantar, eles não conseguiam, por mais que eles escondiam, eles começaram a fazer esconderijo, mas
De alguma maneira, a hora que eles iam plantar algumas coisas, vinham não só Midian, mas os amalequitas, todos os povos, eles estavam ao vento ali, eles não estavam conseguindo fazer nada, eles empobreceram, eles estavam assim suscetíveis a todos os inimigos, eles estavam desesperados. Por conta disso, eles clamam ao Senhor, eles começam a pedir socorro. Deus, nós estamos desesperados, não sabemos o que fazer. Fala que os inimigos eram como enxames de gafanhoto, era inimigo por todo lado, não sabia mais o que fazer para sair dessa, e eles clamam ao Senhor. Versículo 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, por causa dessa situação, olha que interessante, versículo 8, ele lhes enviou um profeta. Ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Daí começa a falar. Mas o interessante é que diante de um desespero, diante de uma situação quase desesperadora, de guerra, ele não envia um exército, ele não envia um general, ele não envia anjos do céu com espada desembainhada, ele envia um profeta. Isso mexeu tanto comigo, eu falei, Deus, como assim? Por que diante de uma situação, e daí eu comecei a perceber que por diversas vezes na Bíblia, na palavra de Deus, hora que o povo estava encrencado, desesperado, cercado, o que o Senhor enviava, quando o povo clamava, não era a solução em si, ou seja, às vezes não era o dinheiro, às vezes não era o soldado, às vezes não era o exército, mas o Senhor sempre respondia e enviando um profeta. Tamanha a importância de um profeta. E às vezes nós temos orado, nós estamos diante de um cenário, eu não sei se diferente desse que o povo de Israel se encontrava, nós estamos vendo cada vez mais, nós temos clamado, nós temos orado, mas parece que a política não melhora, parece que as coisas, a hora que surge uma janela de esperança, parece que já é quebrada, são situações, mais situações, agora está começando a melhorar, parece que as palavras, as coisas, as afrontas, os temores, as ameaças, parece que vem de todo lado, a impressão que nós temos que os inimigos só vão aumentando e crescendo, e a gente ora, e a gente clama, mas de repente, as coisas parecem que não melhoram, e a gente clama, e às vezes a gente está clamando por um governante, e às vezes a gente está clamando por um político, às vezes a gente está clamando por um empresário, a gente está clamando pela parte financeira, às vezes a gente está clamando por uma cura, a gente está clamando por tantas coisas, e às vezes o Senhor já enviou o que é necessário, o que Ele sempre envia, um profeta, e através de um profeta, o que acontece? E você está pensando que, o pastor está falando dele? Não, espera aí, meu querido, fica devagar, fica com calma aí, também estou falando de mim, mas você vai perceber que aqui eu poderia falar não só de profeta, mas de testemunha, porque você vai entender o que um profeta, o porquê o Senhor sempre enviava um profeta, e é isso. Se eu fosse, toda vez eu falo, o tema dessa mensagem é o seguinte: o mundo precisa de profetas. Você pode repetir essa palavra comigo, esse tema? Vamos lá? O mundo... Você acha desse jeito mesmo aí? Você crê desse jeito que você falou? Porque se for assim, o mundo está perdido. Eu acho que inclusive está por conta disso, né? A gente às vezes não consegue reagir. Eu vou falar e depois vocês repitam com a intensidade da fé de vocês, da crença que vocês acreditam nisso daí, tá bom? Eu vou falar, depois vocês repitam. O mundo precisa de profetas. Meu querido, a palavra de Deus deixa claro
como eu falei, em várias situações, você vai perceber, antes de qualquer coisa, você fala assim, quando Deus levantava em situações, por exemplo, você pega Davi, quem levantou Davi? Deus usou quem para lá pegar Davi e escolher Davi? Antes de reis serem levantados, sempre Deus enviava um profeta. Você pegar qualquer coisa, você pegar o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele foi um profeta. Deus fala assim, foi levantado dentre o povo um profeta, um varão aprovado em obras. Naquela situação, aquele povo perdido, Deus levanta um profeta, o seu filho. Ao longo da história, o povo de Deus passando apertado, antes de se levantar exércitos, reis, antes de levantar qualquer coisa, antes de qualquer coisa se levantava um profeta. Você quer antes do Egito, antes do povo ser liberto do Egito, foi levantado, não um príncipe, porque o príncipe, enquanto estava no palácio, Moisés como príncipe, não pôde fazer nada. Enquanto Moisés empunhava uma espada, tinha como que chama, um negócio lá, um brasão, não é um brasão, uma patente, obrigado, isso, uma patente. Quem que é você? Eu sou o príncipe. Não é de príncipe, não é de espada, o que o meu povo precisa é de um profeta. Daí a pergunta, e eu quero falar, e hoje? O que o mundo precisa? Nós temos orado, sim, por governantes, e nós precisamos orar. Nós precisamos orar por aquelas 7 áreas de influência que nós falamos, para que se levante homens e mulheres em posições. Mas mais do que tudo isso, nós precisamos, esse mundo, Pirajuí, Estado de São Paulo, Brasil, o mundo, necessita de profetas, porque sempre foi a solução de Deus para o mundo, para a humanidade. Por que? A pergunta então, mas por que um profeta? Porque Deus sempre enviou um profeta. Primeiro, porque o profeta, porque o profeta carrega a palavra de Deus. Porque ele carrega a palavra de Deus. E quando a gente fala sobre a palavra de Deus, tudo que Deus faz é por meio da sua palavra, meu querido. Se nós começarmos a entender o poder, nós já falamos sobre o poder da palavra, mas mais do que o poder da palavra, se o poder da palavra de um homem tem poder, e tem, quanto mais a palavra de Deus. Tudo veio a existir por meio da palavra de Deus. Deus começou a falar, eu quero que acenda uma luz ali. Foi por meio da palavra. Deus disse, haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, haja divisão entre águas de baixo e águas de cima, haja isso, haja plantação, haja vegetação. Deus foi falando e as coisas foram acontecendo, desde a criação, desde a comunicação, desde tudo que Ele faz, desde a nossa salvação, tudo isso é por intermédio da palavra. E nós temos de alguma maneira menosprezado a palavra de Deus, porque nós de alguma maneira cantamos, de alguma maneira nós ouvimos, de alguma maneira nós gostamos, mas quão pouco, quão raro tem sido uma replicação, quão falho tem sido nós em replicar essa palavra poderosa de Deus. Porque os jornais estão aí replicando tudo o que eles querem, os grupos defendendo os seus pontos de vista estão aí esbravejando, gritando palavras. Aí estão palavras de ameaças, palavras de morte, palavras de erro, palavras de pecado, palavras de iniquidade, palavras de injustiça. Isso daí tem reverberado em todos os aparelhos de televisão, em todos os celulares e por todos os lados. E a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é poderosa, sabe às vezes aonde tem ficado? Na garganta dos profetas dessa geração. Muitas vezes tem ficado na conversa, a hora que ele ouve um monte de coisa, ele fica quieto. Daí depois com a esposa ou com alguém, ele fala,
Você sabe, né, que a gente acredita, né? Você sabe no que a gente acredita. Você já acredita? Tua esposa já acredita? Então quem precisa ouvir não é você e nem tua esposa. Profetas precisam começar a ser levantados, porque a palavra de Deus, ela não só tem o poder de criar, ela tem o poder de dirigir, de conduzir, ela tem o poder. Jesus veio ao mundo, e Jesus em João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Falando a respeito de quem? De Jesus. A gente fala do poder da palavra, a palavra, e tem um versículo que sem ele, o próprio João, sem Jesus, sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Por isso que fala que tudo é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olha só o poder da palavra. Jesus, o mais importante, se fosse ver assim, porque Deus quis que nele habitasse a plenitude, porque Deus quis realmente colocar um nome que é sobre todo nome, quis exaltar Jesus à mais alta altura, a glória para ele. Sabe quem que é ele? Ele é a palavra de Deus, ele é a palavra poderosa, ele é o Criador, ele que por meio dele se cria, por meio dele se cura, por meio dele se salva, por meio dele liberta. Agora, sabe que a Bíblia fala? Como crerão, se não houver quem pregue? A fé, porque para ser salvo, é necessário crer, é necessário fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Olha, a palavra que criou lá no começo, no início de todas as coisas, é a palavra que continua criando salvação, criando vida eterna, trazendo coisas que eu e você, que a humanidade, que o mundo precisa. Mas às vezes ela está guardada. Sabe, por isso que Deus, em meio ao caos, levanta profetas, porque profeta é aquele que comunica a palavra de Deus, é aquele que não guarda para si, é aquele que vai e fala: assim diz o Senhor, pá. Assim diz o Senhor. Essa é a vontade de Deus para vocês. Quer um exemplo? Eu quero pegar Moisés como exemplo. Deus usa a sua palavra para cumprir seu propósito criador, seu propósito redentor, seu propósito salvador, remidor. Tudo aquilo que Ele vai fazer e tem para fazer é através da palavra. O profeta Moisés, eu acho lindo. Moisés, Deus chama lá, e aquele texto que eu gostei, o caos acontecendo, o povo clama, Deus envia um homem, um profeta. Um profeta não é um exército, não um general, mas um homem. E Deus um dia, diante de 2 bilhões, calcula 600 mil homens na época que saiu do Egito lá, mas não conta mulher, não contava criança, então se calcula de 2 a 3 milhões de pessoas, escravas, oprimidas, diante da maior potência da época, Faraó e um exército poderosíssimo. Deus ouve o clamor daquele povo e envia quantos? Um profeta para desafiar tudo aquilo. Um povo carente, desesperado, acostumado a sofrer, a apanhar. De repente ele chama Moisés: vai lá, eu te escolhi para libertar aquele povo. Eu vou libertar, mas você vai lá comunicar,
reúna os líderes e você vai falar: assim diz o Senhor, vocês vão ser livres, eu tenho uma terra boa, eu vou trazer, eu vou visitar vocês, eu ouvi o clamor de vocês, e agora eu vou conduzir vocês, eu vou tirar com mão poderosa, o faraó vai tentar prender, mas eu vou com milagres e sinais, eu vou fazer, e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, vocês nem imaginam o que eu vou fazer com vocês. Reúne os líderes, depois reúne o povo, e depois se apresenta para faraó. Quem que era Moisés nessa época? Era um pastorzinho de ovelha, mas foi chamado para ser levantado como um profeta, e ele chega diante dessa nação sofredora, diante de um povo que não estava aguentando mais ouvir: vai morrer, não tem mais, acabou, vai todo mundo morrer, não tem jeito, não tem solução, fique em casa, porque senão você vai morrer, senão vai morrer mesmo ficando em casa, mesmo tudo, não tem jeito, se não fizer a coisa está piorando, está todo mundo morrendo, vai morrer, vai morrer. Daí de repente Deus chama um profeta, e o profeta, eu achei assim, muito lindo isso daqui, o profeta, ele é responsável por pintar o quadro do céu para as pessoas aqui da terra. Moisés, nossa, vocês acharam bonito desse jeito? Não acharam bonito? O profeta é aquele que chega lá, Moisés foi responsável de chegar para a turma que estava com as costas cortadas, a turma que estava com seu pai, para os filhos que estavam com seus pais presos, com seus pais já quase não aguentando mais de tanto apanhar, para aquele povo que estava assim: a gente desse jeito não aguenta mais, a gente não aguenta mais um mês, essa situação até quando? Quando que Deus vem e vai fazer alguma coisa? Não tem promessa que Deus ia vir nos libertar, fala de uma terra tal. De repente chega Moisés lá e começa a reunir a turma, e começa a pintar o quadro do céu. Olha o que Deus tem para nós. Ele me mandou aqui para falar algo para vocês. Nós vamos sair daqui agora. Ele vai começar a libertar, Ele vai agir, Ele vai vir com milagre, com a mão poderosa, e vai nos levar para uma terra que mana leite e mel. Nós estaremos indo aqui pelo deserto, pelo monte, nós vamos adorar, nós vamos fazer isso daqui. Todo mundo olhava em volta e falava assim: eu não estou vendo. Não, mas Moisés não estava mostrando aquilo que eles viam ali na terra. Moisés, o profeta, é responsável por, de alguma maneira, porque Deus já falou com ele, porque ele recebe a palavra de Deus, ele sabe que Deus tem muito mais do que apenas aquilo que as pessoas veem aqui nesse âmbito. O profeta, ele recebe aquilo que Deus tem para ele e para aquele povo, e transmite, e fala: gente, tudo isso que vocês estão vendo, esse desespero, essa tristeza, mas Deus tem algo melhor, o melhor de Deus está por vir, e vai ser agora. O profeta é responsável de, no meio do caos, no meio de uma tribulação, no meio de uma tempestade, se levantar e falar: nenhuma vida vai se perder, como Paulo fez lá naquele navio, todo mundo desesperado, agora que vai morrer. Paulo levanta como profeta e fala: o Deus a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou. Como o profeta levanta e falou: ninguém vai morrer. Ninguém via isso, todo mundo via a morte, mas Paulo pinta um quadro de vida para aqueles marinheiros, para todos aqueles lá. O profeta é aquele responsável de alguma maneira trazer vida, trazer esperança, trazer de alguma maneira a palavra de Deus em meio ao caos, aonde está todo mundo chorando. O profeta é responsável por falar: meus queridos, a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu querido, como o mundo, quando eu falei, o mundo precisa de profetas, porque eu não sei se o mundo já esteve tão terrível em relação a notícias, porque eu quero falar sobre palavras. Hoje, mais do que nunca, precisamos de profetas para pintar o céu para essas pessoas da terra, porque o que a terra tem mostrado
é só desespero, é só desgraça, é só caos, é só aborto, é só suicídio, é só morte, é só... não aguento mais, aquilo que eu falei esses dias, eu parei de assistir Globo, daí eu vou para outros jornais, começa, sem falar aqueles programas da tarde que, pelo amor de Deus, o namorado matou a namorada, a mãe, a sogra, todo mundo, matou, morreu, aí aconteceu aquilo e aquilo outro, é caos acima de caos, e essa palavra, meu querido, tem tomado conta da humanidade. As pessoas estão doentes, as pessoas estão desesperadas, as pessoas elas estão sem saber o que fazer. Aí o povo de Deus, como que está? Está assim, a gente vai para o culto com esperança de ouvir uma palavra, a gente ouve uma palavra e fica assim, ainda bem que tem Deus, mas está muito aquém, porque aqui nós passamos uma semana, nós somos acesos, mas 2 dias depois, as más notícias que hoje imperam, é do vizinho, eu vou falar de jornal, de tudo, mas o mundo está assim. Eu queria falar sobre o poder da palavra, das más notícias e assim por diante. Eu queria ler alguns textos agora com você, porque mais do que nunca o mundo precisa de profetas. Provérbios 12, 18, se você quiser anotar já vou falar, Provérbios 12, 18, Provérbios 15, 30, Provérbios 16, 24 e por último Provérbios 18, 21. Provérbios 12, 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Eu poderia colocar: há palavras que ferem como espada, mas a língua do profeta traz cura. Provérbios 15, 30, um olhar animador dá alegria, traz alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos, ou o corpo. Ossos aqui falam de estrutura, porque, meu querido, aqui nesse primeiro texto, há palavras que ferem como espada. Eu quero dizer que a população, o mundo tem se ferido, tem se destruído, como uma espada. As palavras, as notícias, o que se vê, o que se fala, meu querido, tem esmagado a humanidade. Você liga um jornal, criança abusada, olha, abandono, assassinato, corrupção, morte, olha, você começa a ver aquilo, cara, você começa a ficar doente, você começa a ficar com raiva, você começa a pecar, você começa a ficar contaminado, a hora que você vê aquilo e daí eu comecei a pensar, eu falei, a humanidade, por que tanta depressão? Por que tanta síndrome do pânico? Por que tanta desesperança? O texto fala, porque as palavras, e porque uma massificação em más notícias, porque uma massificação em coisa que não presta, porque uma massificação de tudo que é ruim. Um objetivo: adoecer a humanidade, tirar toda a esperança, tirar o brilho, tirar a vontade. Há palavras que ferem como espada. Às vezes a gente fica só nisso, no âmbito, lógico que tem o âmbito da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Isso daí porque a gente recebe, a gente acaba dando. É só palavras ruins. A hora que eu vejo, eu estou replicando. O que eu ouço ali na televisão, a hora que eu vejo, eu estou replicando aqui. O que eu vejo na novela, eu estou replicando aqui. O que eu percebo no mundo, eu estou replicando. Mas espera aí, você não é diferente? O Senhor não nos chamou para fazer outra coisa? O Senhor nos chamou para sermos profeta nesse tempo, meu querido. Esses mesmos textos que falam como palavra, e eu quero ler mais alguns, aqui, a morte, eu coloquei lá Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua,
o que bem utiliza, come do seu fruto. Tem muita gente falando, que fala sobre morte, que fala sobre desgraça, e não consegue sair da desgraça, porque está sempre lá, não, porque minha vida é uma desgraça, minha família é uma desgraça, e não sai da desgraça, porque está sempre falando desgraça, está sempre produzindo morte. Fala que o poder da morte, da vida e da morte estão no poder da palavra. Eu sou um profeta do caos, eu sou um profeta de morte, e o fruto que eu estou recebendo é aquilo que eu estou utilizando. O texto fala, aquele que a bem utiliza, vai comer do seu fruto. Mas você tem falado do quê? Ah, pastor, eu tenho falado o que eu tenho ouvido, por isso que nós precisamos tomar cuidado. Eu falei aqui, não tenho medo de falar, eu parei de ouvir. Meu querido, eu de um tempo para cá, eu comecei a analisar de verdade, porque até um tempo atrás, eu era daqueles cristãos, e como pastor já, que de alguma maneira ficava naquela, eu acho que é exagero, essa turma falando de Globo. Eu até um ano atrás, mais ou menos aí, um ano atrás, eu achava que era exagero. Eu achava, não é bem assim, não sei o que tal. E daí você vai estudando a Bíblia, você vai orando, você vai tendo uma intimidade com o Espírito, você vai lendo mais texto, você vai lendo. E daí parece que o Espírito vai abrindo uma janela, que você vai começando, você vai vendo alguma coisa. Eu falei, a Globo destruiu os brasileiros. A minha geração, eu comecei, tem o programa, tem o canal Viva, que passa novelas, que eu assistia, gostava. Eu comecei a assistir, e comecei a ver lá umas novelas mais velhas, eu comecei, olha aqui, eles já começando a colocar tal valor. Olha, e lá atrás você nem pensava, nem imaginava. Olha aqui, daí você assiste, você começa, às vezes você vê outra, não fica, olha aqui, e Deus está como essa, não vou ter assistir novela não, mas parece que eu coloco, é bem no ponto lá, a hora que eu passo, fala, é aquilo ali, olha isso daí, Deus está me dando materiais, se eu pudesse colher e começar a falar, fazer um estudo de 10 horas aqui, ia começar a mostrar, olha, daí, novela, não, vamos para o jornalismo. Para falar sobre mídias, eu já colhi algumas coisas, porque lembra das 7 áreas de influência que eu falei o ano passado, ano retrasado, eu não terminei de falar sobre mídias, uma das áreas de influência. Eu estou colhendo material, meu querido, também não sei, vou orar para Deus, porque é terrível, isso daí está, aonde que estão os profetas dessa geração? Então, o que ele está matando é muito mais do que ele está gerando, é uma verdade, a gente tem que tomar cuidado, e a gente vai tomar cuidado, eu já estou, o culto domingo, a gente sai e fica aqui, não é para ficar ninguém aqui na frente, acabar o culto, é para sair, não é para ficar ninguém aqui, é para tomar todos os cuidados. Eu não estou aqui, coronavírus é verdadeiro, é um vírus que se não cuidar mata, tem as complicações e tudo isso daí. Mas acima disso eu tenho que falar que o nosso Deus nos guarda, o nosso Deus nos livra, se Ele quiser e Ele se agradar de nós, Ele vai estar guardando, vai estar livrando como já guardou e livrou vários aqui. Agora isso, não, então sai, não precisa se cuida, mas o que eu estou falando é que tem gente que está ficando desesperada, o medo está gerando doença, a ansiedade está gerando doença, as pessoas estão morrendo de tantas outras coisas, isso vai acabar com a economia, isso vai acabar com tantas coisas. Agora, e o povo de Deus, e os profetas? Olha que a palavra de Deus fala, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Se nós começarmos a transmitir a palavra de Deus, isso vai trazer cura, inclusive para essas pessoas que estão doentes, por conta de tudo isso que têm ouvido, por conta de tudo isso que nós temos recebido. Um olhar animador dá alegria, traz alegria ao coração, e as boas notícias revigoram a estrutura, o osso. O que está falando, você já viu aquele olhar animador? Se pensar no olhar animador, é só se lembrar no olhar desanimador. Olhar desanimador você conhece bem, aquele que você faz alguma coisa, a pessoa já...
Aquele que você está pregando aqui, você vê o pessoal assim, ó. Olhar animador é aquele que, um olhar, de repente, parece que já mexe com você. É isso daí. Tô fazendo certo? Tô animado? É isso daí? Isso daí já começa a animar. E fala que as boas notícias. Tem uma palavra que chama evangelho, que é traduzido por boas novas ou boas notícias, que nada mais é do que a palavra de Deus. Profetas carregam em si a palavra de Deus, ou seja, os profetas de Deus carregam em si boas notícias, boas novas, notícias boas. E se nós começarmos a falar, transmitir essas boas novas, sabe o que vai acontecer? Esse bando de gente doente, desesperado, esse bando de gente de alguma maneira em depressão, eles vão começar a olhar para os nossos olhares, para a maneira como nós agimos, para a nossa palavra, e vão começar a levantar. Não está acabando, não está acabando, porque nós temos boa notícia, porque Jesus morreu na cruz para te salvar, para te libertar, para te curar. Tem muito mais do que tudo isso que você está ouvindo, muito mais do que tudo isso que tem falado aqui. Nós precisamos levantar e começar a pintar um quadro diferente do que o mundo tem pintado para essas pessoas. Mas nós muitas vezes nos calamos, muitas vezes nós somos agentes secretos de Deus, e Deus não tem como ser agente secreto de Deus. Não podemos, nós precisamos abrir a nossa boca. Se a fé vem e é outra coisa, não preciso falar, preciso só agir. A palavra de Deus, a fé vem pelo olhar, o agir. Não, nós precisamos falar e o nosso agir precisa ser condizente com aquilo que a gente fala. Quando fala sobre, pregue, se preciso palavras, se preciso use palavras, isso é um engodo. É sempre necessário palavras. O que está falando é que não apenas com palavras, porque se você só usar a palavra e a tua ação, o teu testemunho for diferente daquilo que você fala, a tua palavra não vai adiantar nada. Mas a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Você vai precisar falar assim, eu estou conhecendo um Jesus que está mudando a minha vida. Eu estou conhecendo uma palavra que antigamente eu tinha medo, que me deixava, antigamente eu ouvia tudo que falavam e eu ficava desesperado, mas agora eu ouvi uma palavra que mesmo que aconteça o pior, que é morrer aqui nessa vida, eu vou fechar o olho aqui, vou abrir no colo, nos braços do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e vou morar com Ele para todo sempre, em lugares 10 vezes melhor do que aqui. Sabe, nós precisamos de boas notícias, nós precisamos muita má notícia. Isso daqui depois disso vai acabar, a economia vai piorar, não vai faltar emprego, vai faltar comida, vai faltar. Nós, como profetas, precisamos começar a falar: quais as boas notícias? Deus está comigo, Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória. Deus tem uma porta aberta para você, Deus não desistiu de você. Qual é a boa notícia? Mesmo que a tua mãe e o teu pai te abandone, Deus jamais te abandonará. Qual é a boa notícia? O teu nome estão gravados nas mãos do nosso Senhor, e ninguém mais pode arrancá-los da mão dEle. Qual é a boa notícia? Jesus voltará para nos buscar, para morar para sempre com Ele. Tem mais boa notícia? E tem sim. Se nós morrermos fisicamente aqui, acordaremos nos braços de Jesus logo em seguida. Tem mais boa notícia? Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo ou a sua descendência a mendigar o pão. Tem mais boa notícia aí? Vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Senhor arvorará sobre a minha vida a sua bandeira contra ele. Se o inimigo vier contra mim por um caminho, ele fugirá por 7. Você quer mais boa notícia? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Meu querido, tem boa notícia. Falta nós, como profeta, começarmos a falar, declarar. Sabe, está faltando.
O povo dele, a gente passou uma semana aqui declarando para a gente. Eu mandei uma mensagem para os líderes lá. Terça-feira as células voltaram. E às vezes aqui a gente fica 160 pessoas, 150 pessoas, semana inteira, glória a Deus, e Deus está aqui, e palavras, e daí aqui está gostoso a gente profetizar. Mas agora chegou a nossa vez de fazer isso na nossa casa, não só aqui todo mundo junto, porque aqui a gente se junta uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas o Senhor quer profeta na sua casa, quer profeta no seu trabalho, quer profeta na sua empresa, quer profeta nos 4 cantos dessas cidades, profetas declarando as maravilhas, declarando boas novas, boas notícias, para fazer o quê? Trazer saúde, trazer restauração, trazer renovação para um povo que não aguenta mais, tá doente de tanta má notícia. E a igreja, que são os profetas dessa geração, às vezes nós só estamos, não vejo a hora de chegar domingo para ouvir uma palavra. Pô, isso é egoísmo demais. Você está precisando de uma palavra, você que ouve, você que conhece já, que dirá essas pessoas que estão desesperadas porque ainda não enxergaram a luz que você já enxergou? Seja profeta na vida deles, em nome de Jesus. Por último, segundo, nós precisamos declarar as palavras de Deus para a cura e declarar: assim diz o Senhor. Tem boa notícia sim. Segundo e último, porque Deus trabalha com profetas, enviando profetas, porque Ele carrega a sua palavra, e a sua palavra é cheia de cura, de salvação, de poder, mas também porque o profeta carrega em si a autoridade de Deus, porque ele carrega a autoridade de Deus. Moisés chega para Faraó e fala: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Quem era Moisés? Qual patente ele tinha? Nem de príncipe mais, nem de pastor, ele não tinha patente nenhuma. Quem era Faraó? O homem mais poderoso do mundo daquela época, o homem que talvez com uma palavra mata, Moisés já estava morto, o homem com o exército mais poderoso, numa nação mais poderosa, chega lá um profeta, que não carrega só a palavra de Deus, mas que carrega a autoridade de Deus. Ele chega diante desse homem mais poderoso do mundo, mas ele chega carregando a autoridade do Deus mais poderoso de toda a terra, de todo o universo. E eu quero dizer, autoridade para quê? Porque um profeta carrega a autoridade de Deus para fazer algo. Moisés representa o profeta, é o profeta, representa a mim, a você. Egito representa o mundo, e o que representa o mundo, representa o que nos escraviza, o mundo e o que nos escraviza no mundo, o pecado. Faraó representa Satanás e toda a entidade que nos prende ao mundo ou ao pecado. Só que Moisés, o profeta, tem autoridade de Deus para chegar e falar para Faraó: deixa meu povo ir. Faraó esbravejou, fez o que fez, mas Moisés, acontecia algo, ele voltava: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Faraó esbravejava mais um pouco, fazia o estardalhaço. O Senhor usava aquele servo dele, o profeta, com sinais e maravilhas, e chegava diante do Faraó: deixa o meu povo ir. Sabe o que eu quero dizer? Que o profeta tem autoridade. Meu querido, tem muitas coisas ainda. Tem muito Faraó
Tem muito de Faraó prendendo ainda às vezes a nossa casa, a nossa família, ao Egito, a pecado, as coisas. Tem muito de Faraó no nosso trabalho. Tem muito de Faraó às vezes na nossa igreja, prendendo coisas. Porque ele tenta, Faraó, ele fez de tudo para que o povo não saísse, porque ele vem para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele quer te segurar, se não pode segurar você, quer segurar a tua família. Se não quer segurar, se não dá para segurar você, tua família, ele quer segurar teus bens. Ele quer segurar alguma coisa, ele quer segurar teus filhos, ele quer segurar teu ministério, ele quer de alguma maneira prender você em algum vício, ele quer prender você em alguma área. Porque você não pode sair totalmente do Egito, porque se você sair totalmente do Egito, Deus tem uma terra que mana leite e mel para você, e você não pode viver tudo que Deus tem para você. Mas eu quero dizer que um profeta tem autoridade para chegar e falar: deixa minha casa, deixa minha família, porque nós vamos adorar o nosso Deus, nós vamos sair daqui, nós vamos sair do Egito, você não tem mais direito sobre nós, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, sobre o meu trabalho. Sabe por quê? Porque eu sou um profeta de Deus, e eu estou aqui na autoridade daquele que me enviou. Deus está te chamando, querendo te enviar para a tua casa, para a tua família, para ser um profeta. Mas muitas vezes você vê, a gente está demorando, nós estamos tardios, nós não entendemos a autoridade do chamado, do poder de Deus. Por isso que muitas vezes até nós ainda estamos debaixo de Faraó. Mas nessa noite Deus está falando para você, você vai falar hoje mesmo: sai daqui, Faraó, porque eu não tenho mais vez. Hoje eu sou profeta de Deus e posso falar: hoje eu, a minha casa, a minha família e tudo que eu sou, tudo que eu tenho, nós sairemos do Egito, porque não tem Faraó que possa resistir à autoridade de um profeta, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Dá para cantar? Eu sei que está aí, que lindo, que saudade. Dá para cantar: é assim que eu luto minhas guerras, antes do não vou calar meus lábios? Assim que eu luto minhas guerras. Dá? Vamos lá, vamos subir. Assim que eu luto minhas guerras. Estou sentindo aqui, não estava no script, tá? Eu não vou calar meus lábios, e nós vamos cantar depois, porque nós vamos... Tem profeta aqui? Tem profeta aqui? Eu quero dizer que Jesus, aquilo que eu falei da luz, Jesus foi um profeta. Ele começa a treinar 12 profetas, mas daí depois já não são mais 12 profetas, são 70 profetas. Depois já não são mais 70, são 120. De repente já são 5.000, e assim por diante. Lá no Antigo Testamento Deus levantava 1, levantava 12, levantava... Agora Deus levanta a igreja dele. Nós somos uma igreja profética, nós somos uma igreja que declara a palavra de Deus, que fala: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Assim diz o Senhor. Tem boa notícia para a igreja de Cristo, sim. A igreja de Cristo não vai fechar, a igreja de Cristo não vai retroceder. Tem uma boa notícia para você. No Profetizando 2020, antes de pandemia, passamos uma semana, uma média de frequência de 100 pessoas. Profetizando 2020, antes de pandemia, sem pandemia, nós tivemos uma frequência de 100 pessoas. 2020 veio a pandemia, 3 meses parado, um monte de problema, sabe? Daí vem o Profetizando, depois de tudo isso, com uma média de frequência de 160 pessoas. Sabe por quê? Porque nada para a igreja, porque é uma igreja profética, é uma igreja que está falando assim: pode ter pandemia, pode ter vírus, mas aqui não é o vírus, não é a ciência, não é nada que manda nessa igreja. Quem manda nessa igreja é a palavra de Deus. Nós estamos debaixo
de uma palavra profética, que é a palavra de Deus, é ela que nos conduz, é ela que nos leva, e nós somos conduzidos por ela. Aonde a nuvem estiver, nós vamos, aonde o rio nos levar, nós vamos, e nós vamos naquela parte funda. Nós não vamos ficar só no rasinho, não, nós vamos lá no fundo, porque aonde nós não temos mais controle, é para o rio nos levar, é aonde o Senhor quiser nos levar, e Ele que vai conduzir. Sabe por quê? Porque aonde Ele estiver, meu querido, é ali que tem bênção, é ali que tem cura, é ali que tem libertação. Ali o faraó tem que bater em retirada, porque se tentar nos perseguir, sabe o que vai acontecer? Vai afundar no mar, porque só passa a pés enxutos no mar quem é do Senhor, só os profetas, só aqueles que creem no Senhor e na palavra dEle. Os inimigos, eles têm que cair e afundar. E eu quero declarar sobre a tua casa, que todo inimigo, toda arma forjada contra você, contra a sua casa, contra a sua família, vai ter que cair. Hoje Faraó vai ter que ouvir, mas não só da minha boca. Eu quero desafiar você. Você vai chegar como profeta, porque você é o profeta, não é só o pastor não, você foi chamado a ser profeta, e você vai como autoridade profeta, vai falar: Faraó, deixa minha família, Faraó, deixa o meu filho ir, porque ele é um servo do Senhor, ele é discípulo do Senhor, porque a palavra diz que todos os meus filhos serão discípulos do Senhor. Não estou profetizando algo de mim, a palavra de Deus fala: eu creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, se tem alguém ainda que Faraó está aprendendo, ele vai ter que deixar, porque a palavra de Deus prevalece quando ela é tomada posse pela fé, e nós estamos aqui tomando posse pela fé. Então Faraó vai ter que deixar. Eu quero que você declare isso daí, a hora que você chegar na tua casa, sobre a tua casa. Eu não sei quais são as situações, mas veio muito forte isso, veio muito forte prisões, Egito, Faraó, mas o profeta tem autoridade. E sabe o que aconteceu? Faraó teve que deixar ir. Egito e Faraó nunca mais. Egito, prisões, cadeias, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, vícios, nunca mais. Tome posse da palavra de Deus. Vamos, eu quero convidar você a se colocar em pé e cantar essa música e declarar isso.